Fala pessoal, tudo bom? Hoje no nosso webinar nós vamos falar de um assunto muito importante que é como elaborar um termo de abertura de projetos. Esse é um dos documentos mais importantes dentro do ambiente de projetos, porque ele narra o que é o projeto, qual o seu objetivo, o que o justifica. Então é importante nós que estamos liderando projetos, estamos conduzindo projetos, nós possamos ter condições de, número 1, elaborar um bom termo de abertura e, número 2, avaliar a qualidade de um termo de abertura, porque às vezes o gerente ele não produz esse termo de abertura, tanto é que ele não assina. Porém, em algumas situações, né, pelo fato que ele não assina, é que ele não vai elaborar esse documento, ou, numa segunda situação, a equipe vai elaborar e você vai ter que, de alguma forma, avaliar esse trabalho. Aqui eu desenvolvi um template, ele foi inicialmente elaborado pela Project Builder, uma empresa muitíssimo conhecida, muito séria dentro do ambiente de projetos, dentro do mercado. E junto com também algumas adaptações da PMTech, também uma instituição muito séria, um site muito robusto, tem uma série de documentos e artefatos lá, e eu fiz algumas customizações. E aí eu já coloquei aqui, apenas para título de exemplo, o que seria um termo de abertura robusto, que é o objetivo do nosso webinar. Apenas fazer um checklist completo desse documento. Então, do lado esquerdo aqui, nesse template, que você pode já também baixar no meu site, douglas-franco.com, tem uma aba lá que é Arquivos Úteis, e aí nós temos uma série de templates. Esse lá está disponibilizado, você pode baixar a qualquer momento. Então, aqui eu tenho algumas caracterizações iniciais do projeto, nome do projeto, nome do cliente, nome do patrocinador, o gerente do projeto, ele foi preparado por quem, e aí esse preparado é o documento, quem que preparou esse documento, histórico de mudança e versionamento, isso é importante a gente ter, para a gente ter ideia do que está acontecendo em termos de mutações desse documento. Uma das coisas muito comuns hoje é a gente perder essa rastreabilidade, o que está acontecendo com o projeto, por que ele está assim. Então, vamos lá. O nosso projeto aqui, fictício, é a construção da unidade 3 de Educação Integrada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nada mais que nada menos, é uma unidade, uma escola integrada, com uma série de aparatos, né, na área esportiva, cultural, para a gente lançar. Ou seja, é uma escola que nós estamos tratando aqui. Esse é o objetivo do projeto. E aí, a gente já listou aqui o objetivo do documento e não o objetivo do projeto. É só o quê? Qual é o objetivo do termo de abertura? É autorizar formalmente o início do projeto da construção. Então, alguém elabora, vai ser aprovado e esse documento vai ser encaminhado para uma secretaria de orçamento, uma secretaria de planejamento estratégico, falando que, opa, existe de fato um projeto oficial. Aqui é a justificativa. É importante a gente ter uma ideia de o que está justificando a construção da unidade 3 de educação integrada. E aí, o que nós citamos aqui? Tá, gente? Mais uma vez retificando, apenas um exemplo. Há cerca de 2 anos foi inaugurada uma nova região administrativa do Distrito Federal. Para os colegas que não moram no Distrito Federal, o Distrito Federal ele é dividido em regiões administrativas, denominadas RAs, que são, para os outros, só para ter uma terminologia, praticamente são grandes bairros que temos, né, em volta do plano piloto. Então, justificativa. Há cerca de 2 anos foi inaugurada uma nova região administrativa no DF, onde a população predominantemente é de baixa renda. Não há nenhuma instituição de ensino no novo bairro, sendo que a escola mais próxima fica em outra região administrativa, aproximadamente a 9 quilômetros de distância, inviabilizando o acesso à educação por vários alunos que ali moram. Essa realidade impactará diretamente os indicadores socioeconômicos, resultando em várias fragilidades, né, na área de saúde, segurança e economia local. Para a Secretaria de Educação, só fazer uma correção aqui, por favor, Educação, a abertura da nova unidade vem contra a sua estratégia de expansão em locais com a classe social predominante carente. Então, já estou fazendo um vínculo de que a abertura de uma nova escola naquela região conecta com o planejamento estratégico da Secretaria.
Considerando ainda, né, o índice de ocupação em plena expansão, se não houver abertura da unidade nesse momento, ou seja, a região está se expandindo, comércios estão sendo abertos, pode não haver terreno para instalação da unidade, sobretudo por conta de uma intenção de compra por um supermercado. Então, é uma narrativa explicando por que a gente tem que abrir essa unidade 3. Então, a gente já trouxe uma explicação de que, se não abrir, a gente tem uma situação de difícil locomoção por parte de pessoas que ali moram, sobretudo em idade estudantil. Nós temos a situação dos indicadores socioeconômicos, saúde e etc., serem impactados se nós não levarmos a escola. Então, nós já estamos falando, criando já um argumento de impacto, e nós estamos trazendo já uma conexão com o planejamento estratégico, e, além disso, se não houver abertura, a gente está falando de uma situação que pode culminar, né, na inviabilidade. Ou seja, nós estamos falando de oportunidade. Qual que é o momento? Por que esse é o momento ideal para fazer esse projeto? Seguindo aqui, nós estamos com a descrição do projeto em alto nível. Aqui é um momento onde a gente vai narrar, né, o que é o projeto. Então, vamos lá. O presente projeto pretende estabelecer mais uma unidade de educação integrada. Um dos benefícios a serem alcançados com a implantação da unidade será prover educação de base até o ensino médio para uma região carente, a qual não conta com uma unidade de educação. Isso viabilizará maior segurança e os índices educacionais. O cenário que se espera construir após a implementação da unidade de educação é melhorar em 30% os indicadores IDEB, reduzir em 5% os índices de criminalidade, aumentar em 20% os valores nutricionais médios dos alunos e aumentar o IDH em 30%. Então, a justificativa, né, ela é diferente um pouco da descrição do projeto em alto nível, porque a descrição ela já está trazendo até alguns indicadores de resultado que a gente espera alcançar. Quando a gente deixa de narrar, de escrever assim, fundamentalmente o que o projeto visa alcançar, a gente coloca um termo de abertura numa situação extremamente frágil de decisão. Porque quem que vai colocar esse projeto num portfólio ou em outra plataforma de gerenciamento quer saber o que esse projeto vai resolver, quando, como, onde, por quê. Então, o termo de abertura é um documento fundamental para a gente explicar isso. A gente coloca também, uma boa prática, a gente explicar por que esse projeto ele vai atender e como ele vai atender alguns objetivos estratégicos. Tanto no setor público quanto no setor privado, o mapa estratégico, o planejamento estratégico, ele precisa ser um instrumento que guia a elaboração de um projeto. Esse projeto ele vai alcançar que objetivo? Ele vai sustentar qual objetivo? E aí nós temos aqui, a implantação da unidade de educação integrada permitirá o alcance do seguinte objetivo: ampliar e qualificar a educação em áreas carentes. A gente já trouxe todo um cenário que naquela região que foi aberta não tem escola, tem crianças em situação de idade escolar, que não tem condições de locomover para a escola mais próxima, que fica a 9 quilômetros. Então, como o objetivo estratégico da Secretaria é expandir, é ampliar e qualificar a educação em áreas carentes, esse projeto ele vem ao encontro disso. Então, no termo de abertura, é fundamental que a gente faça essa costura, porque senão esse projeto está vindo, é importante, é bem justificado, mas qual o objetivo estratégico que está dentro do nosso cenário de longo prazo esse projeto vai atender? E aí tem um ponto aqui muito importante em termos de abertura, que também é uma dificuldade muito grande dos profissionais que a gente convive, colegas, outros gerentes, alunos, etc. Os objetivos SMART. Recentemente eu estava participando de algumas validações de projetos e uma coisa que nós vimos assim de forma muito consistente é que há uma dificuldade das pessoas estabelecerem um objetivo no contexto SMART. O que é o objetivo no contexto SMART? Ele é específico, ele é mensurável, ele é alcançável, ele é relevante e ele é temporal. Existe porque o SMART é um acrônimo, né, das palavras em inglês: SMART, Measurable, Attainable, Relevant and Time-Based. Então, o SMART aqui é um acrônimo dessas palavras. Muitas pessoas têm dificuldade. Tá, o que de fato esse projeto vai alcançar? Quando a gente começa a trabalhar o objetivo SMART, a gente está
criando objetivos que são mensuráveis. Então, se é mensurável, tem indicador. E aí, para a secretaria, o que nós estamos falando? Aumentar o índice de participação escolar em 30% após um ano de implantação da unidade. Então, implantou hoje em janeiro de 2021, 30% de índice de participação. De pessoas, né, que estavam em condições de estudar e realmente se matricularam. Reduzir o índice de evasão escolar em 20% após o primeiro ano de implantação. Também, implantamos, construímos a escola, lançamos em janeiro de 2021, a gente tem um índice de evasão 20% menor em relação a 2020. Reduzir o índice de população obesa, porque a gente está falando da qualidade nutricional. A merenda que vai ser proporcionada para os alunos vai ser de qualidade. Então, os alunos vão participar do exame, vão fazer tipo um exame de sangue hoje, em janeiro de 2020, de 2020, e em março de 2021 nós vamos fazer um novo exame para ver como é que estão as taxas, né? Ou seja, a merenda proporcionou qualidade nutricional. Erradicar 90% do alfabetismo em regiões carentes até julho de 2021. Aqui vale a pena apenas uma ressalva. Tem que verificar se realmente o indicador que a gente está colocando, perdão, o objetivo, aquele projeto vai sustentar, porque, na verdade, a gente coloca o objetivo que ele é alcançado por meio de N outros projetos. E, às vezes, as pessoas colocam objetivos bem interessantes, mas não é só esse projeto suficiente para poder alcançá-lo. E aí, o que acontece? Quando for mensurar o indicador, esse projeto realmente não vai conseguir alcançá-lo, e a gente pode ter uma situação de que o projeto não foi bem feito ou suficiente. Então, é importante a gente avaliar se esse projeto em específico ele atende qual indicador. Erradicar 90% do analfabetismo, falei, aumentar em 300% o investimento de patrocinadores estrangeiros em eventos esportivos. O que acontece? Hoje, às vezes, a gente tem dificuldade de realizar evento esportivo no Brasil porque não tem infraestrutura nas escolas. Até para a gente obter patrocínio de investidores externos, ONU, ou que seja lá o que for, a gente não consegue, porque não tem infraestrutura, né, para realizar determinados eventos. Então, com a escola, a gente espera aumentar essa participação de investimento estrangeiro em eventos culturais, esportivos, que seja. Então, o Objetivo Smart ele é fundamental para a gente ver o sucesso do projeto. É aqui que eu vou narrar se o projeto foi um projeto bem sucedido dentro de alguns fatores. Seguindo, eu tenho benefícios, que também é uma matéria que dentro do mercado, do ambiente de projetos que as empresas estão inseridos, são pouquíssimas pessoas que têm domínio para falar de benefício. Benefício no sentido, na tradução literal do dicionário, é o quê? Uma vantagem que se obtém a partir de algo. Quando a gente não tem de maneira clara quais são as vantagens que o usuário final desse projeto vai alcançar, a gente tem um projeto que, embora às vezes tenha objetivos interessantes, ele não entrega muita coisa para ninguém. Então, é importante a gente ter uma ideia clara de quais são as vantagens que o meu usuário final vai ter a partir do meu projeto. E aqui, com a unidade 3 de educação, o que a gente colocou? Reduzir criminalidade, aumentar o índice de participação escolar, maior segurança nutricional, melhorar o rendimento dos alunos, liberar os pais para o trabalho. Isso é uma vantagem. Quanto maior a participação da escola na vida do aluno, em tese, mais o pai fica disponível para trabalho, a mãe. Suprir as necessidades de práticas de esporte. Às vezes não tem, o Estado não oferece, o município não oferece um campeonato, alguma coisa nesse sentido, e a escola vai proporcionar isso. Fortalecer hábitos de higiene, né? Isso é uma coisa que a escola pode trabalhar. Afastar o risco social, melhorar a convivência familiar. Então, essas são vantagens que o aluno que vai ser o usuário final desse projeto, eu vou conseguir perceber. Agora, um ponto importante. Às vezes as pessoas colocam benefícios que são difíceis de mensurar. É importante a gente ter essa avaliação. A vantagem que o usuário final desse projeto vai alcançar por meio desse projeto é mensurável ou é um benefício um pouco de difícil materialização? É importante ter isso. O escopo, mais uma vez, o escopo é um ponto importante, há uma restrição em projeto. A gente tem que construir bem um escopo. E aqui nós estamos falando de um projeto preditivo, vamos pensar tudo que tem que ser feito e desenvolver, e não um projeto adaptativo ou ágil, que é um tema para um outro webinar. E aqui no escopo é o momento da gente ter uma ideia clara do que é o projeto em si. E aí nós vamos colocar, né? Seleção do terreno, a construção de 40 salas, 4 quadras poliesportivas, um ginásio coberto,
uma área de 1.500 metros quadrados para 12 salas para equipe de apoio administrativo, um auditório com capacidade de 400 espectadores, 2 campos de futebol society, estacionamento com capacidade para 100 carros. Opa, está muito bem esquadrado o que é esse projeto, quais são as grandes entregas. Quando a gente fala de escopo, a gente está falando das entregas que esse projeto vai me exigir. E é importante que a gente tenha uma articulação, uma conversa um debate muito bem feito com o cliente, com o patrocinador, em alguma medida, para a gente ver o seguinte: o que você espera desse projeto? Para a gente, quando dar o play no projeto, assinar o termo de abertura, está muito claro o que tem que ser feito. O que ocorre muito dentro do ambiente empresarial? A parte de escopo fica nebulosa, não se sabe direito o que se quer com o projeto, o que compõe esse trabalho, qual o esforço necessário a esse trabalho, e aí, ao longo da sua execução, outras demandas vão surgindo em torno do projeto. E aí o projeto não tem fim. Aí se torna aquela situação muito comumente falada no PMBOK de scope creeping, né? Aquele escopo louco que vai mudando, é uma metamorfose ambulante, que você começa e não sabe nem o que é mais o projeto. É muito bem e é oportuno a gente colocar no termo de abertura o que não compõe o escopo, o que está fora do projeto. Por exemplo, construção de academia ou piscina. Está fora, a gente não vai fazer isso. Abertura de processo licitatório para construção. Até, às vezes, procedimentos envolvendo o projeto, né? Isso aqui é um escopo de projeto e tem também o escopo de produto. Quando a gente fala de escopo de produto, uma área de 1.500 metros, 2 campos society, etc. Isso é o produto, unidade administrativa, né? Escola. E escopo de projeto, abertura de processo licitatório, contratação de professores, capacitação de servidores. Isso é escopo de projeto e tem escopo de produto. Então, é importante a gente verificar se há algumas iniciativas que também vão envolver no projeto, né? Seguindo, stakeholders. Quem que, de fato, são profissionais que envolvem nesse projeto, a gente vai precisar entrar em contato. Carlos, quem que ele é o engenheiro civil, qual que é o papel dele, qual que é a responsabilidade dele. É importante a gente ter uma ideia de papéis de pessoas dentro do projeto. Às vezes as pessoas fazem uma relação simples de quem é quem e o projeto está em plena execução e a gente não sabe quem entra em contato e o que faz. Equipe do projeto é um outro ponto importante e aqui é o momento da gente falar os principais cargos, as principais posições, né, dentro do projeto, para quando a gente precisar tomar uma decisão que essa pessoa vai ser impactada ou que ela pode nos ajudar a tomar, a gente sabe quem entrar em contato. Hoje é muito comum, quando a gente sai de férias, quando um colega sai de férias, não se tem esse mapeamento, quem é quem no projeto. E aí você fica numa situação extremamente delicada, de ter que tomar uma decisão, ter que fazer um levantamento de informações e você não sabe quem é quem. Então, aqui é o momento de a gente falar quem é quem. O Felipe é gerente de TI, o Gustavo é diretor financeiro, o Pedro é diretor de contratação e por aí vai. E aí, outro ponto importante para a gente, premissas. Quais são as condicionantes tidas como válidas para o projeto? Sem isso, a gente tem dificuldades para poder fluir. É muito importante diferenciar premissa e restrição dentro do contexto do projeto. Restrição impõe um limite. Sem isso, eu não consigo expandir o projeto. Premissa é uma condicionante válida para os fins de planejamento. Então, por exemplo, premissa: todas as plantas deverão ser aprovadas previamente pelo departamento de engenharia. Isso não impõe uma restrição no projeto. Impõe, sim, o quê? Eu preciso aprovar junto ao departamento de engenharia para evoluir com as decisões. É mais que um regramento para poder evoluir com o projeto. Não é uma restrição. Aqui eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de prazo, não estou falando de tempo. A área externa da escola poderá ser feita em paralelo com a área interna. Também é uma premissa de planejamento. Dá para paralelizar, está autorizada a paralelização, né? Olha só, os relatórios de desempenho deverão ser submetidos aos escritórios de projetos antes de serem enviados para a Secretaria de Orçamento. Também é uma condicionante, é um rito que foi instituído como premissa. Não pode se fazer um envio da documentação para a Secretaria de Orçamento sem antes passar pelo nosso escritório de projetos. Então, as premissas, exatamente para poder organizar o trabalho, instituir mais ou menos eu não diria que é um passo a passo, mas mais ou menos instituir processos, ritos
que devem ser cumpridos para o projeto evoluir. A gente não está falando de limitação. Eu estou falando de uma condição necessária para as coisas acontecerem. Já premissas, que é o próximo ponto, ele é fundamental. Então, a gente pode, olha, premissa de orçamento, projeto não pode superar 2 milhões de reais. Premissa de tempo, o projeto tem que estar pronto até dezembro de 2021, exemplo. Eu tenho premissa de recursos, por exemplo, só pode ser contratado empresas com a certificação XPTO de engenharia, isso é um requisito de recurso. Então, outra coisa, eu tenho requisitos até também de produto. Olha, a infraestrutura da parte administrativa da escola deve ficar pronta até abril para que a Secretaria da Educação Financeira, da Educação funcione por 3 meses. Perdão, retificando, isso aqui é um requisito também de cronograma. Eu estou falando que uma determinada entrega tem que ser feita até um determinado prazo. A climatização da escola tem que ser feita por recursos ecoeficientes, se é uma restrição de recurso, e aí nós vamos listar todas as restrições que nós entendemos que são importantíssimas para o projeto. Na sequência, eu tenho riscos, que é uma outra grande área de projetos que nós temos um grande desafio, precisamos aprimorar. Requisito, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, é uma tradução seguinte: qual que é o impacto se essa atividade não ser bem feita? A descrição desse impacto é exatamente praticamente o risco. Então, exemplo, eu tenho o risco de ser submetido a um processo de apuração de responsabilidade caso a planta não seja aprovada ou homologada pelo CONFEA. Opa, qual que é o risco? O risco é apuração de responsabilidade junto a um TCU. Por conta de quê? Por conta de uma planta que não foi aprovada pelo órgão de controle. Então, quando a gente começa a listar todos os riscos, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar o quê? Como é que a gente vai mitigar esse risco ser materializado? Então, atraso de repasse de fundo. Como é que a gente vai trabalhar sem orçamento? Há alguma alternativa? Atraso na liberação dos documentos. Nós temos uma barreira burocrática. Como é que fica a evolução do projeto com relação a isso? Dá para se fazer coisas paralelas que não dependam do documento? Atraso na liberação de energia para o canteiro de obras. Então, isso são riscos que a gente está mapeando. Atraso na entrega de materiais, fornecedores, risco dos contratos, né, com fornecedores não abarcarem toda a necessidade da obra, a gente vai trabalhar aditivo e etc. Risco de saúde para os trabalhadores, nós vamos trabalhar com o ambiente de trabalho, o canteiro de obras, como é que ele vai ser? Vai ser monitorado? Vai ter fiscalização? Então, nós mapeamos uma série de riscos que nós estamos submetidos. E aí eu preciso, depois, dentro da minha matriz de rastreabilidade, dentro da minha matriz de probabilidade de impacto e do meu plano de respostas a risco, verificar como é que eu vou mitigar isso daí. E aí eu tenho outro ponto também importante, marcos. Essa é a parte do termo de abertura que mais vai ser de interesse da alta gestão, ou de uma empresa, ou de um órgão. De fato, quais são as entregas, em que momento elas ocorrerão. Porque, sobretudo, porque essa alta gestão às vezes não tem tempo, ela precisa de uma visão clara quais são as grandes entregas ao longo do tempo. Então, plantas aprovadas, setembro, limpeza do terreno, outubro, finalização do canteiro de obras, novembro, fundação, tal, área administrativa pronta e por aí vai. É importante a gente ter entregas que são de fato relevantes. Não pode ser, não, contratação do pedreiro João. Isso é uma entrega importante para o projeto, né? Embora o pedreiro João ele é fundamental para o projeto, mas a gente precisa avaliar o que a gente coloca aqui dentro dos marcos das grandes entregas. O marco é o quê? Uma mudança de fase no projeto. Então, a homologação da planta pelo CONFEA. Opa, é uma mudança de fase de planejamento. Homologou a planta, agora a gente está começando a execução. Fundação pronta, ok? E por aí vai. Orçamento do projeto, quanto que se espera gastar com as principais entregas. Nós precisamos evoluir muito com isso, porque a orçamentação, desculpe essa palavra, ela precisa ser cada vez mais evoluída na minúcia, quanto de dinheiro a gente pensa gastar. Requisitos para aprovação do projeto, ou seja, a escola deve ter nível de segurança aprovado pela Polícia Militar, a aceitação das entregas somente será feita pelo gerente, a área poliesportiva deverá ser adequada a normas da Federação Brasileira de Vôlei, Futebol, Handebol. Então, aqui a gente está colocando até uns requisitos, né? Quando a gente for trabalhar requisitos, que está dentro do escopo, a gente está trabalhando os critérios de aceitação. Como é que eu vou aceitar essa entrega? Isso é importantíssimo. Dentro de tantas entregas que a escola vai prover, como é que eu vou de fato aceitar? Algumas desses critérios de aceitação
podem até se tornar premissas em algum momento, se no seu termo de abertura você não trabalha com critérios de aceitação do projeto. E aí, a gente colocou também critério de sucesso. Opa, o critério de sucesso, a bem da verdade, pode também ser o que? O indicador que vai mensurar um objetivo SMART. Então, vai ser o critério bem-sucedido, uma escola que absorveu 80% das matrículas dos alunos na região carente. Opa, se ela absorveu 80%, eu sei que, de fato, ela atendeu, proporcionou educação para aquele público. Procedimentos para mobilização de pessoal. Às vezes, a gente está passando por situações de contingenciamento, a gente vai precisar de recursos, pessoas para trabalhando. E aqui eu posso até colocar no termo de abertura os requisitos para você mobilizar gente. Você tem que falar com o diretor, tem que falar com o secretário de orçamento, tem que mandar o currículo, ou seja, já está antecipando a situação de expansão de equipe. Gerenciamento do orçamento, como é que a gente vai trabalhar aprovação, homologação, reportes. Então, orçamento é um tipo de informação que é necessária, tem que ser reportada. E aí, alguns pontos para fechar esse documento, a designação do gerente. Quais são as grandes responsabilidades do gerente de projeto? Ele vai poder revisar a documentação, ele vai atuar como ponto central na articulação entre departamentos, ele vai aprovar documentos, ele vai selecionar a equipe. Então, é importante deixar claro o que se espera do gerente, para poder depois não ter situações do tipo, ah, não, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso, ou eu não sou pago para fazer isso. Então, a gente começa a criar uma roupagem jurídica para poder garantir que o gerente de projetos exerça a sua atribuição e seja cobrado por ela com base naquilo que foi estabelecido. Tanto as responsabilidades quanto a autoridade dele. Então, é muito comum hoje se cobrar muito do gerente, mas algumas dessas responsabilidades ele tem que ter autoridade decisória, e aí ele não tem. Aí ele acaba não tomando decisão, aquela responsabilidade fica em atraso e por aí vai. Exemplo, o gerente de projetos precisa garantir que o orçamento seja adequado ao projeto. Perfeito? Aí eu preciso tomar decisão para poder reduzir o escopo, mitigar o risco, vou precisar de organizar, alterar o fornecedor. Essa decisão não tem. Então, eu preciso equacionar responsabilidades com autoridade. Autoridade, eu estou dando poder de decisão dele para tomar em relação a algumas matérias. Responsabilidade, eu estou esperando que ele faça isso em determinadas situações. E aí, aprovações. Eu até coloquei meu amigo aqui, o Gino, um grande especialista, talvez um dos principais grandes autores aí de gerenciamento de projetos no Brasil, uma sumidade no ramo, e a gente coloca aqui quem está aprovando o projeto. Então, esse, pessoal, é o termo de abertura. Um documento consistente, informando o que se espera do projeto, quem, como, quando e onde. É importante que a gente faça esse documento com o apoio de uma equipe profissional, uma equipe bem especializada, e valide esse documento com profissionais que já participaram de projetos semelhantes, para a gente ver se não está faltando nada. Porque é exatamente nos detalhes que vem uma grande débito, uma grande fatura a ser paga. Gente, nosso webinar de hoje foi só para apresentar esse grande documento. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Esse documento está disponibilizado no nosso site, douglas-franco.com, e qualquer tipo de dúvida pode nos acionar por e-mail, pode me consultar por telefone, vai ser um prazer poder apoiá-los no desenvolvimento do conhecimento necessário para um termo de abertura bem bacana, tá bom? O webinar nosso foi com esse objetivo de trazer um pouco da explicação desse documento, tá bom? É isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Bacana. Quem tiver dúvida, alguma pergunta, pode mandar um e-mail para a gente e a gente vai responder com o maior carinho e desejo que vocês aprendam bastante dentro da área de conhecimento e gerenciamento de projetos. Tá bom? Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e sucesso nos projetos.